把在 Edu and I，Edu e dai，Edu所在，Edu dai，教育何在？Edu e dai，Edu e dai。Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai e hoje a gente inicia a nossa temporada G Suite Enterprise for Education com o apoio da Google Partner for Education EdTech, com o super convidado, o Augusto Portugal. Dá um oi pra galera aí, Augusto, e vamos começar esse bate-papo. Oi pessoal, beleza? Obrigado pelo convite, estar aqui falando com vocês. Finalmente, acho que é meu primeiro podcast, inclusive, que eu gravo. Ah, que Fiz legal. um monte de live, mas podcast acho que é a primeira vez, hein? Ai, seja bem-vindo, então. Seja bem-vindo neste nosso episódio aí para falar sobre o que é e quais são as vantagens e diferenciais pedagógicos desse G Suite for Education Enterprise aí. Augusto, conta só um pouquinho para os nossos ouvintes aí quem é a For Education, né? A gente já conhece a For há muito tempo, mas eu acho que é legal o pessoal saber quem é a For Education. Conta um pouquinho quem é a For Education e quem é tu também, né? Te apresenta um pouquinho mais aí para nós. Então, bom, For Education EdTech é um parceiro do Google para educação aqui no Brasil. A gente está no mercado aí desde antes do Google entrar com a educação no Brasil, na verdade, mais de uns 13 anos, e estamos sempre trabalhando aí nesse cenário de levar a tecnologia do Google para a educação. Nós somos uma empresa formada por educadores. Eu, por exemplo, sou biólogo, professor de ciências, então todo mundo que trabalha com a gente tem experiência de sala de aula realmente, né? A gente tem essa visão aí de levar a tecnologia com esse olhar do professor, com o olhar da educação realmente, né? Então esse é o nosso histórico um pouquinho nessa caminhada. A pandemia acabou gerando e trazendo alguns recursos novos do Google que eram da versão Enterprise, né? Muita gente não conhecia a versão Enterprise, não sabia que ela existia. Com a pandemia o Google acabou liberando esses recursos para um tempo determinado, ele acabou expandindo isso até dia 30 de setembro agora, e fez com que os professores conhecessem pelo menos talvez o principal, né, que era a questão de gravar no Meet, de poder disponibilizar depois esse vídeo, que eu acho que talvez seja uma pequena funcionalidade da plataforma Enterprise, né? Então eu queria que tu contasse pra gente aí, como um especialista nessa área, quais são as principais diferenças hoje para quem tem o G Suite for Education e para quem tem o G Suite Enterprise for Education. Legal, Edu, isso é bem importante. A pandemia pegou todo mundo meio de susto, né? E logo no iniciozinho, lá em março, começo de março, o Google anunciou que eles estavam liberando essas funcionalidades premium do Meet, principalmente, para todos os clientes G Suite. Não importava a sua versão do G Suite, inclusive educacional nesse caso, todo mundo ia ter a funcionalidade máxima, vamos dizer, do Google Meet, que é as funcionalidades que você tem no G Suite Enterprise for Education, no caso da versão empresarial. Como isso começou meio assim, né, uma coisa que eu tenho percebido bastante, o pessoal que está usando aí no dia a dia, é um pouco dessa confusão, falando, nossa, né, agora o Google vai começar a cobrar, né, isso é um ponto que acho que vale a pena esclarecer, porque na verdade não, né, essa versão G Suite Enterprise for Education, que é uma versão Enterprise, ela não é uma versão gratuita, como o G Suite for Education essa versão G Suite Enterprise for Education, ela existe já há mais de 2 anos, na verdade. A gente já tem ela disponível no Brasil há um pouco mais de 1 ano, né, mas começou realmente esse cenário aí da gente precisar disso, ou estar mais ligado nisso, agora com a pandemia, né? E aí o Google, quando liberou essas funcionalidades premium em março, eles anunciaram que isso ia estar disponível até 1º de julho. Depois, em abril, eles estenderam esse prazo até 30 de setembro, ou seja, né, a gente pode usar até o final de setembro. Quando está liberado gratuitamente para todos os G Suites, essa versão premium, né, do Meet, né, que está disponível no Enterprise for Education. Quem quiser continuar usando essas funcionalidades, né, que é principalmente a questão da gravação, né, e a questão do limite de participantes numa mesma chamada, que na versão Premium é de 250, e na versão do G Suite for Education é de 100 participantes, né, além do streaming, mas principalmente gravação e número de participantes. As instituições que precisarem disso, né, quiserem continuar usando isso, ela tem que migrar para a versão Enterprise, né? O que a gente percebe mais no dia a dia, que é o que a gente está usando mais no dia a dia, é essa questão
da gravação e do limite de participantes, mas na verdade tem uma série de outras diferenças no Enterprise, né? Muitas delas ligadas à segurança, então o ambiente como um todo fica mais seguro, né, no Enterprise for Education. Eu costumo dizer que a diferença principal do Enterprise, da versão Enterprise para a versão normal, é que na versão normal é uma segurança mais passiva, vamos dizer assim. A ferramenta ela não atua tão diretamente em relação à segurança, ou seja, ela não gera alertas, ela não te avisa que está tendo, né, tá mal configurado alguma coisa, ou que tem alguma brecha aqui ou ali, ou está acontecendo um vazamento de informações, por exemplo. No Enterprise, nessa parte de segurança, ele é muito mais ativo. Ele gera relatórios mais ativos, ele gera alertas de forma mais proativa, vamos dizer assim, né? E aí as outras diferenças também em algumas outras ferramentas, né? A gente tem ferramenta que não existe na versão educacional, né? Uma das mais interessantes é chamada Cloud Search, né? É a ferramenta que faz a busca, né? A gente estava comentando. O Cloud Search ele é uma busca integrada dentro do G Suite, né? Então no G Suite normal, vamos dizer assim, né? Quando a gente busca no Gmail, vem resultado do Gmail, apesar de às vezes aparecer algumas outras coisas ali também, né? O Gmail já tem um pouquinho dessa ideia, mas basicamente você está buscando e-mails, né? Quando você vai no Drive, você vai buscar arquivos, coisas que estão no Drive. Quando você vai buscar na agenda, você vai buscar coisas que estão na agenda. O Cloud Search ele pega e integra essas buscas, né? Então você faz uma busca, tem uma ferramenta dedicada à busca, né? Então ela é para busca realmente. Você consegue buscar dentro, ao mesmo tempo, né, a partir de uma busca única, você vai ter resultado do Gmail, do Drive, da agenda, de grupos, de Google Sites, enfim. Você tem uma série de buscas aí integradas. E ela é integrável em outras ferramentas também, isso que é interessante, né? Quando você usa aquele explorar do Google Docs, por exemplo, o Cloud Search aparece lá dentro, ou quando você está configurando a busca de um Google Sites, se esse Google Sites foi criado, né, por alguém que tem uma licença do Enterprise, você consegue colocar o Cloud Search como ferramenta de busca dentro do teu site. Então tem uma série de coisas interessantes assim, né? Então, principais diferenças, né? Acho que aí não vamos entrar em detalhe porque é muita coisa, mas tem muita diferença ligada à segurança, aos controles aí do G Suite como um todo, né? Tem ferramentas a mais, como o Cloud Search, tem algumas coisas a mais, né? E tem o que tem mais impacto nosso, talvez aí com o professor e tal, né? Então tem algumas vantagens mesmo pro lado de professores e alunos, por exemplo. Pois é, então, Augusto, e Edu também, né, que é bem da área de tecnologia. A gente pode dizer, então, que as principais vantagens são de ordem tecnológica, infraestrutura? O que nós do pedagógico, assim, podemos... o que a gente ganha em termos pedagógicos ao migrar, né, ao fazer essa migração? Legal. Em termos de sala de aula, assim, o que me ajuda, enquanto uma coordenadora pedagógica, defender isso, né, dentro da minha instituição, se vale a pena? Perfeito. Assim, acho que eu dividiria talvez em três áreas aí essas vantagens, né? Uma é isso que você comentou, assim, mais ligado ao tecnológico, mesmo que é essa parte mais que eu comentei, que tem a ver mais com segurança e coisas assim, né? Tem vantagens mais, vamos dizer assim, do ponto de vista de produtividade no geral. Então, esse exemplo da busca, né, da ferramenta de busca, o Cloud Search, ajuda bastante a gente em questão de produtividade, encontrar mais rapidamente, né, o que a gente está procurando e encontrar coisas, às vezes, que você nem lembrava que existiam, né? Toda vez que eu uso o Cloud Search, por exemplo, eu sempre me assusto com isso, né? Você faz uma busca, às vezes, pensando naquele arquivo que você estava procurando no Drive. Se você busca no Drive, você vai encontrar aquele arquivo. Se você buscar no Cloud Search, pode ser que você encontre um e-mail relacionado àquilo, você encontre um Google Sites relacionado àquilo, né? Uma troca de mensagens que está num fórum, no Google Groups, por exemplo, que ele também integra. Então, você encontra coisas que às vezes você nem imaginava que existiam,
dentro da tua instituição. Então aumenta a produtividade, é bem interessante. Mas também tem impactos, eu diria, diretamente ligados ao pedagógico, né? Voltando um pouquinho ao nosso exemplo aí do próprio Google Meet, né? O Meet do Enterprise, né? O Google anunciou uma série de vantagens aí agora na virada de semestre, né? Uma delas é o tão desejado aí pelos professores, né? Os breakout rooms, ou as salas, você poder separar um meet, né, que você está tendo com seus alunos, uma aula, né, um encontro com os alunos, e você quebrar aquele meet em sub-meets, em subgrupos, e você, professor, conseguir gerenciar aquelas salas, né, como se você estivesse fazendo uma quebra ali. O famoso trabalho em grupos. O famoso trabalho em grupo, exatamente. Né? Como é que eu faço trabalho em grupo? Né? Dentro da sala de aula, separa os alunos, bota cada um num canto, bota uns para fora, né, um para dentro, e no Meet, né? Como é que faz? Né? Isso não está disponível ainda, né? É uma coisa que o Google ainda está desenvolvendo, mas está prometido ainda para esse ano, então tem coisa que o Google até antecipou o lançamento dessas novidades aí do Meet, a coisa de desfocar o fundo, né, durante o Meet, por exemplo, um negócio que estava planejado só para outubro e já está sendo liberado agora em setembro, a maioria das contas já receberam. Essa coisa do fundo, de desfocar o fundo, já está aparecendo nas contas Google for Education básicas, né? Ela vai migrar só para o Enterprise também? Não, isso se mantém, isso se mantém, para o educacional se mantém. Com isso, será que o Google não vai liberar uns grupinhos assim pra gente trabalhar também? A gente nunca sabe, né? A própria história da gravação, né? Uma coisa que tá dando bastante dúvida na cabeça do pessoal, né? Originalmente a gravação é só no Enterprise, né? Mas o Google percebeu que de fato, né, tava tendo um ganho, né, pedagógico muito grande, né, para o aluno revisar, o aluno que perdeu uma aula poder assistir. Então o Google anunciou também que vai manter, né, no G Suite gratuito, no G Suite for Education, a gravação, só que vai ser uma gravação um pouquinho diferente, ela não vai ser uma gravação permanente, né, ela vai ser uma gravação temporária, como a lixeira do Gmail, né, depois de 30 dias aquela gravação no Meet, ela exclui automaticamente, não tem como a gente fazer download, nem compartilhar para fora da instituição. Isso vem realmente também para o G Suite gratuito. A coisa dos grupos, né, nunca se sabe, quem sabe, do Breakout Rooms, bem que podia ter alguma coisa. Bem que podia, mas por né? enquanto que está anunciado, né, oficialmente, realmente é isso, né, vem até o final desse ano, a gente não sabe exatamente quando, mas só para o Enterprise, né, então tem isso aí, mas é bem legal. A coisa de fazer chamada é outra coisa que vai vir só para o Enterprise, ou seja, você usar o Meet, né, e uma funcionalidade nativa do próprio Meet, né, para você fazer um registro de presença. Augusto, outra coisa que eu tive a oportunidade de ver hoje numa apresentação, inclusive da For Education, que eu achei por questões pedagógicas muito interessante, é os tipos de relatórios, de informações que o ambiente, que é gerado a partir do ambiente, né, de acesso dos alunos. Então, acho que tem alguns recursos ali que eu achei bem interessante, como tomadas estratégicas e pedagógicas da instituição, né? Tu podia comentar isso aí um pouquinho com a gente? Exatamente, seria o terceiro aspecto dessa história, que eu ia dizer que tem esse impacto mais pedagógico, né? A questão de segurança, a questão das ferramentas diretamente usadas pelos professores ali, né? Então, Meet, gravação, a coisa do quadro branco, né? O breakout rooms e tal, que isso o professor vai poder usar diretamente, mas tem todo esse lado também do Enterprise, que é a questão dos dados, né? O Enterprise ele tem um olhar também de facilitar para a instituição visualização dos dados, de como que a plataforma do G Suite está sendo utilizada por alunos e professores, e com esses dados, como a Day comentou, né, uma coordenação passa a enxergar muito melhor, né, como que está o trabalho do dia a dia ali de professores e alunos, não só dentro do Classroom especificamente, né, mas a gente sabe que o Classroom, na verdade, né, ele é um integrador, né, o Classroom é uma sala de aula, mas que ele funciona com agenda, com Drive, ele está sempre integrado com o Meet agora, né, sempre integrado a outras ferramentas, então a gente enxerga muita coisa através das outras ferramentas do que está acontecendo dentro de sala de aula, no final das contas, e o G Suite Enterprise for Education tem essa pegada também de tentar municiar a instituição, e aí instituição a gente fala muito de coordenação, né, quando a gente está olhando para o pedagógico, né, municiar a instituição com
informações que vão apoiar as decisões pedagógicas, então vai potencializar o pedagógico com certeza também por esse lado aí, né, de ter visualizações de dados, acesso mais fácil a dados, coisa que eu costumo comentar, né? Acho que a linha, a filosofia do Google nessa história aí dos dados é sempre tentar democratizar ao máximo o acesso aos dados, né? Viabilizar com que não só o pessoal da TI que está lá, vamos dizer, na cozinha, né, da ferramenta, manipulando diretamente os dados, mas sim, né, quem é o usuário final da plataforma tenha acesso a esses mesmos dados de uma forma simples, né, sem ter que virar especialista em data science e tudo mais, e poder trabalhar e brincar com aquele tipo de coisa ali de forma muito mais simples, né? O Enterprise ele tem vários conectores com a ferramenta de banco de dados do Google, que é uma das ferramentas lá, que é o BigQuery, né? E o BigQuery tem umas coisas fantásticas de machine learning integrado neles, por exemplo. Então, você pensar nessas possibilidades, né? Com o Enterprise eu vou conseguir coletar dados de comportamento dos meus alunos, né? Alimentar, estruturar um data lake sem saber nada do que é isso, né? E entregar isso na mão da minha coordenação para ele brincar com esses dados no dia a dia, usando ferramentas de inteligência artificial para ajudar nessa análise, isso é muito viável no Enterprise, no G Suite Enterprise for Education, sem que ninguém tenha que virar especialista, nada disso que a gente está falando, né? Isso que é interessante. Isso é sensacional. Se a gente quiser pensar em realmente trilhas de aprendizado, né, personalizadas ali para os alunos, isso fica disponível como? Vai ficar disponível via painel do admin, assim. O TI que tem que liberar isso. Então, a configuração disso, de certa forma, é via painel, né? Mas justamente isso que eu estava comentando, na hora que você joga isso no BigQuery, por exemplo, você gera visualizações de dados a partir disso muito facilmente, ou até disponibilizar as próprias tabelas de dados já diretamente para a coordenação poder trabalhar, né? Ou o BigQuery tem um conector com o Google Sheets, com as planilhas do Google. Então você consegue, a partir de uma planilha, que é uma coisa que, né, todo mundo... talvez não o professor de sala de aula, a gente sabe que o professor de educação básica, principalmente, às vezes, né, o professor de educação básica, quando você fala planilha, ele já fica com medo, né, mas quando a gente está olhando para a coordenação, então o pessoal está acostumado a trabalhar com planilha, você falar para ele que você vai poder fazer, de certa forma, fazer tudo isso que eu estou falando aqui, usando uma planilha, né, fica muito mais simples, sem depender da TI ter que fazer as coisas por nós, por exemplo, pelo coordenador, né? Basta liberar, basta configurar, basta dar o acesso. Já estou pensando até assim em relatórios para a ENAD. Deve ser legal, hein? Tem muita coisa que dá para fazer. É bem legal. Porque os dados estão lá. Isso é uma coisa super interessante. O G Suite como um todo e o Enterprise facilita muito isso por causa disso que a gente estava falando, né? Mas tem muita informação. A gente aqui na For Education EdTech mesmo, a gente desenvolveu uma ferramenta para isso, exclusivamente para isso, para coletar esses dados e gerar essas visualizações de dados, porque a gente vê que tem muita riqueza de informação ali e que na maioria das vezes a instituição acaba nem sabendo que tem, né? Ou tem, mas não consegue usar, porque é um dado que está lá, mas é um dado que está também, ao mesmo tempo, em alguns aspectos, ele está muito bruto, né? É um dado que assim, é um aluno que acessou o Classroom. Poxa, tá bom, é um aluno, eu tenho 10 mil alunos, né? Qual aluno, de qual turma, de qual disciplina, de qual série, de qual curso, enfim, né? Quando a gente tem essa informação já mais tratada, já mais trabalhada, é outra história, né? Então, o Enterprise facilita bastante isso também. E Augusto, assim, aproveitando já para te perguntar, porque o pessoal já deve estar com dúvida, se eu quiser contratar isso para minha escola, para minha universidade, qual é o processo hoje? Eu entro em contato com o Google, porque hoje a gente sabe que o G Suite normal, vamos chamar ele de normal, né? O G Suite normal, eu entro lá no site, faço o meu cadastro e recebo acesso. Se eu não quiser ter interação com ninguém, eu não consigo. Mas eu sei que o Enterprise não é assim, né? O Enterprise, como ele depende de uma venda, né, e de certa forma, uma venda bastante específica, né, a pessoa tem que saber bem, a instituição tem que saber bem o que ela está comprando, tem regrinhas ali,
ali, tem promoções, às vezes, coisas desse tipo, né? O Google acabou optando por vender sempre através dos parceiros, né? Então, se você é uma instituição que já é atendida por um parceiro, procura o parceiro, né? Se ele for um parceiro habilitado a vender, ele vai poder ajudar, se não, pode nos procurar, lógico, a gente está aí para ajudar, né? Mas a venda nesse caso é sempre através do parceiro. Aí tem uma série de regrinhas, né? A instituição, ela não precisa contratar o G Suite Enterprise for Education para todo mundo, não necessariamente, isso é um ponto super interessante. Isso que eu ia te perguntar agora, assim, até ia criar um cenário aqui para dizer assim, ó, eu tenho uma escola, eu tenho 20 professores na minha escola e tenho 400 alunos, eu teria 500 contas aí, vamos dizer assim. Eu preciso contratar para todo mundo? Exatamente, não precisa. Você pode contratar a partir de um mínimo de 50 contas, 50 licenças, por exemplo, né? Nesse caso, a gente está falando de uma instituição relativamente pequena, né? Que tem 500 alunos mais professores, né? Educação básica no Brasil aí seria uma instituição média, talvez, né? Mas você pode contratar só 50. Só, entre aspas, né? Para instituições maiores, 50 é só, para instituições menores, 50 é um pouco mais. Mas o interessante, né, é que o Google está com uma série de promoções, como é um produto também relativamente novo para o Google, né, no mercado, no mundo inteiro, na verdade, né, e com a coisa da pandemia surgiu, realmente, gerou mais essa necessidade, né, de algumas dessas funcionalidades que tinha no Enterprise, mais instituições usarem. O Google fez uma série de promoções aí, não vou ter os detalhes aqui todos, né, acho que nem vale a pena a gente gastar tanto tempo, mas sim, tem diferenças de custos, por exemplo. Se você decidir, de repente, contratar para a instituição inteira, nesse cenário que a gente estava falando, né? Você tem 500 contas, fala, eu não quero contratar só 50, eu quero, de repente, contratar para todo mundo. Você vai ter um descontão, você vai pagar 50% do que você pagaria, né, no preço da licença normal. Nessa questão da contratação também, dependendo de como você contrata, o Google está garantindo, né, o valor da licença em reais por 3 anos, por exemplo, se eu não me engano. Então tem uma série de coisas aí que vale a pena olhar, e aí é um dos motivos que eu estava comentando, né, que a compra é feita sempre através de um parceiro, porque tem uma série, né, de regras que você tem que seguir ali. Se eu quiser comprar só 50, posso? Pode, mas depende um pouco do tamanho da sua instituição também. Não dá para contratar 50 se eu tenho uma instituição de, 500 mil alunos, tem uma proporção mínima que tem que manter. Se você contrata, por outro lado, né, se você é uma instituição um pouco maior e você decide contratar, por exemplo, para todo o seu staff, né, para todos os seus funcionários e professores, né, o Google automaticamente fornece gratuitamente as licenças para os alunos também. Então você paga uma parte só das licenças e ganha a licença para todo mundo. Tem as vantagens, deixa o ambiente mais seguro para todo mundo, como um todo, não só aquelas contas que estão na versão Enterprise. Então tem um monte de coisas aí. Naquele cenário ali que o Edu trouxe, de 50 professores e 400 alunos, eu teria, digamos que eu quisesse comprar para esses 50 professores, como que ficam os alunos? Eu tenho que comprar para os 400 alunos também? Não, você vai contratar só para os 50 professores, vai pagar só essas 50 licenças, os alunos continuam com a licença normal, vamos dizer, né, que a gente estava falando deles, ou seja, o aluno ele continua, né, a versão do G Suite do aluno continua sendo o G Suite for Education, enquanto que aquelas licenças que você comprou, você vai lá e atribui para os professores, e aqueles professores para os quais você atribuiu a licença, a conta deles passa a ser uma conta do G Suite Enterprise for Education. Todo mundo no mesmo ambiente, não muda nada, na verdade, só aquelas contas que você colocou licença vai ter algumas funcionalidades agregadas que a gente estava falando. Só para exemplificar, assim, por exemplo, o professor vai conseguir gravar o Meet e o aluno não vai gravar o Meet, mas o professor vai conseguir disponibilizar para o aluno depois, não vai ser só por 30 dias. Mas daí aquela coisa ali dos relatórios e da segurança... Tudo tem. Para o meu aluno também, daí. A parte de segurança, né, depende do que a gente está falando, vai valer para o aluno também. Dependendo do que a gente está falando, se for um gerenciamento, um licenciamento desses, né, só para os professores, aí não vai valer. O Google criou, né, essa versão do Enterprise pensando a pedido, na verdade, assim como quase tudo que o Google faz, né, a pedido de instituições grandes, né, onde essas questões de segurança
são bastante críticas. Por exemplo, né, pensa numa instituição que tem muita geração de propriedade intelectual na instituição, patentes e coisas desse tipo. Para essas instituições, a questão de perda de dados, né, que em inglês eles chamam de DLP, Data Loss Prevention, é super importante. Então, o G Suite educacional já tem funcionalidades de DLP, né, mas o Enterprise ele tem funcionalidades muito mais sofisticadas, né. Aí, nesse caso, por exemplo, algumas dessas funcionalidades, por exemplo, de Data Loss Prevention, elas poderiam ser aplicadas só sobre as contas de professores, nesse caso, não sobre as contas de alunos. O que nesse caso, às vezes, até faz sentido, né? Uma questão de propriedade intelectual está vinculada normalmente ao pesquisador, ao professor, e não, de fato, ao aluno. Então, varia, né? Nessa questão, eu vou licenciar, né, só os meus professores e não os meus alunos. Como é que vai ficar? Depende muito da ferramenta, é isso que o Edu falou. Do ponto de vista de gravação, resolve para todo mundo, de certa forma, né? Porque o professor que vai colocar para gravar vai disponibilizar o vídeo, o aluno vai poder assistir aquele vídeo a hora que quiser, não vai ficar um vídeo temporário, por exemplo. Em relação à segurança, tem coisas que vão ser aplicadas de fato só sobre as contas dos professores e por aí vai. E Augusto, outra coisa que eu acho que é importante também reforçar é que assim, eu, professor Edu, estou aqui na minha instituição, eu quero ter Enterprise. Eu não posso fazer o contato com vocês e eu quero uma conta Enterprise para mim. Eu juntei 50 professores e a gente tem que partir da instituição, né? Tem que partir da instituição, porque a contratação, o gerenciamento das licenças, é tudo no painel, né? Tudo no ambiente de administração do G Suite, faturamento, como vai ser cobrado e tal. Então, assim, de fato, assim como, né? Eu, professor, quero ter um G Suite for Education. Você não consegue, né? Você tem que ser uma instituição de educação, né, por menor que seja, aí sim, né, você pode ser 3 professores, você tem uma escola de 3 professores, né, tudo bem, você pode ter o G Suite for Education, você tem direito. Mas você, professor isolado, dentro de uma instituição, contratar sozinho a licença Enterprise, não tem como. Você tem que convencer os 50, né, e convencer a instituição também a fazer a contratação. E voltando naquele meu exemplo anterior ali, que a Dai mudou, tá? Eu tinha falado 100 professores, tá, Dai? Tu baixou para 50. Não prestou atenção. Era um outro cenário que eu tava aqui. Vamos voltar aos 50, tá? Vamos deixar 50 a 400, tá, Dai? Augusto, assim, eu tenho a minha escola, eu tenho esse cenário, e eu instalei o Google for Education, eu fui lá, pedi, implantei o painel, fiz tudo sozinho. O fato agora de eu chamar um partner para contratar esse serviço Enterprise não tem problema nenhum, né? Eu não estou fazendo um contrato com um partner, vocês só estão fazendo esse meio de campo. Vocês estão aplicando o mesmo preço do Google e entregando para a minha escola, né? Vocês só estão fazendo o meio de campo, não existe nenhum valor agregado, digamos assim. Eu não preciso fazer uma pesquisa de partners mais baratos. De preço, de partner, é tudo igual, né? Em tese é tudo igual, Edu, assim, é lógico que como a gente está, né, no Brasil e essa cobrança, né, o parceiro está vendendo aqui no Brasil, né, cobrança em reais, e aí tem questão de impostos e tal, cada parceiro no final das contas vai praticar o preço que quiser. É praticamente que tabelado, é o que a gente percebe, porque de fato o preço é dado pelo Google no final das contas, né? Então não tem realmente muita diferença aí nessa história não. E por outro lado também é o que você falou, você comprar de um parceiro ou de outro não vai criar nenhum tipo de vínculo, na verdade, né, do teu G Suite que você já tinha há anos e tal, com aquele parceiro especificamente. Em relação a isso não tem nenhuma obrigatoriedade de hoje eu comprei, inclusive, né, hoje você pode comprar desse parceiro, daqui a um ano você vai renovar as licenças, né, você vai comprar de outro, não tem problema nenhum, né, em tese a instituição tá livre para fazer como quiser, mais ou menos como já funciona para as instituições que têm Chromebooks, né, gerenciados, por exemplo, é basicamente a mesma lógica, é uma licença que tem que ser comprada com parceiro, o Google não vende diretamente, e bola pra frente, é só usar. Que legal, Augusto. Olha, esse é o nosso primeiro episódio, já vou dar o spoiler aí que vem mais alguns, né, Dai? E acho que é só para começar a gente esclarecer esse universo novo que está surgindo aí, que se descobriu devido à pandemia, parece que ele ficou mais evidente com a pandemia, mas que ele tem inclusive na instituição que eu trabalho, a gente já repensou o modelo educacional só conhecendo esses recursos, então eles fazem todo sentido, assim. Te agradecer, Augusto,
E também já te perguntar assim, tá, e se eu quiser saber mais, se eu quiser ter uma apresentação formal, como é que eu contato a For Education? Entre em contato com a gente, pode ser através do nosso site, foreducationedtech.com.br. A gente tem formulário de contato lá no site, talvez seja o caminho mais direto aí. Se quiser falar comigo também, fica à vontade. Quem quiser me procurar aí nas redes, eu sou AHA Portugal. É igual o AHA, aquela banda antiga lá. O pessoal fala, mas é por causa do meu nome mesmo, Augusto Henrique Arantes Portugal. Então, se procurar Twitter, Instagram, Facebook, é tudo AHA Portugal. A gente dá os caminhos, mas fala com a gente, quem tiver interesse para saber mais. A gente vai colocar também à disposição aí do pessoal até um e-book, certo? Com algumas informações, isso que a gente falou, né, de forma mais bagunçada aqui na conversa, né, não tão estruturada. Tem um e-book aí que a gente criou e você pode consultar, e tem também nossos contatos lá. Mas o principal, foreducationedtech.com.br, acho que é um canal aí pra gente se conectar e tirar dúvida, apresentar, ver detalhes e tudo mais. A gente vai colocar isso daqui nos comentários também, pro pessoal, os links certinhos ali. E eu não sei se eu vou liberar o e-book nesse já, viu, Augusto? Acho que eu vou liberar só no próximo, aí pra deixar o pessoal com expectativa. Tranquilo. Vamos ver se a Dai me convence. Se ela prestar atenção no podcast, eu libero, tá? Se ela não prestar, eu não libero. Senão a gente faz uma versão 2 do e-book, faz um e-book bombado e a gente faz mais de um. Não tem problema. Eu só tô me cobrando, tá, Augusto? Não, eu não sei se você ouviu o podcast que ela me chamou de chato ao vivo, agora eu vou dizer que ela não presta atenção. Eu vi esse. A queridinha e o chato. Essa foi boa. Ai, tá bom, Augusto. Muito obrigada por ter vindo aqui esclarecer essas dúvidas. Eram dúvidas nossas mesmo, assim, sabe? A gente discutia bastante. Tá, mas e aí, faz sentido, não faz sentido? A gente vê aquele monte de discussão, né, nos grupos de GGs, de trainers, innovators e tal. Tá gerando ainda muita dúvida na galera, né? E aí, quando a gente conversou assim, puxa, a gente tem que chamar alguém que seja especialista nisso. E aí o Edu veio, vamos chamar o Augusto. Vamos chamar o Augusto. Então, assim, ó, muito obrigada por estar aqui com a gente. E nos vemos aí, nos ouvimos em uns próximos episódios, então. Tomara, obrigado a vocês, gente, pelo convite. Foi ótima conversa participar aqui com vocês e poder falar um pouquinho. Se deixar, a gente fala uns 4 dias aqui, né? E Dai, e quem quiser falar conosco, escreve para falecom@eduidai.com.br ou nos marque lá nas redes sociais. Tá bom? Valeu, Augusto. E, pessoal, esperem o próximo episódio dessa temporada que vai estar bem legal. Um abraço e até o próximo. Tchau! Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo, Intensa com 3 vezes, intensa.com.br.